Olá, muito boa noite para você. O vereador de Patos de Minas diz que Falcão cometeu fraude no processo seletivo para escolher secretariado. Patos de Minas confirma mais uma morte em decorrência da Covid-19, a quarta em uma semana. Casos confirmados da Covid aumentam mais. Nas últimas 24 horas foram 61. Dono de loteria afirma que afastou todos os funcionários com suspeita do vírus. STF libera a compra de vacina com registro definitivo no exterior, mas Patos de Minas vai esperar pelas diretrizes do Estado e União. Mais droga apreendida na BR-365. 750 quilos de maconha foram encontrados em carreta. Mocamba é retrato do abandono. Parque sofre com falta de manutenção, limpeza e lixo. PRF inicia a operação para reduzir violência no trânsito. Volta às aulas presenciais continua sem previsão em Minas Gerais. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações. O NTV News começa a partir de agora. Mais uma apreensão de drogas na BR-365. Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal interceptou uma carga de mais de 700 quilos de maconha. Um homem foi preso. A abordagem aconteceu em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, na BR-365. A carreta, com placas de Curitiba, seguia de São José do Rio Preto para a Feira de Santana, na Bahia. Essa apreensão ela foi resultado de um trabalho em conjunto entre as inteligências da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. De posse dos dados que nos foram passados, a gente monitorou esse veículo na rodovia e conseguimos fazer a abordagem aqui no posto. E como o veículo estava vazio, era uma carreta, a gente já foi logo fazendo a vistoria na parte de assoalho e tudo mais e encontramos a droga escondida no assoalho do reboque dessa carreta. Os tabletes de maconha estavam armazenados sob um fundo falso e totalizaram aproximadamente 750 quilos. O motorista foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com a ocorrência, a PRF de Patos de Minas ganha lugar de destaque na lista de delegacias que mais apreenderam entorpecentes em Minas Gerais no ano de 2020. Uma pessoa só presa vai responder por tráfico. E estamos terminando o ano e informando a população de Patos de Minas, aos ouvintes da NTV, que Patos hoje é a segunda delegacia de Minas Gerais que mais apreende drogas nesse ano de 2020. Só perdemos hoje, estamos atrás da delegacia metropolitana. Estamos responsáveis por 19% de toda a droga apreendida em Minas Gerais. Então, informando a todos, que é um orgulho participar dessa equipe, é um orgulho ser o chefe dessa equipe. É uma equipe que trabalha de maneira correta, uma maneira que não tem hora. Inclusive, hoje eles não estavam de plantão, não tinha previsão para estar a equipe aqui no posto, mas quando a gente foi acionado, de imediato eles vieram e mais uma apreensão, totalizando, estamos chegando em Patos de Minas hoje a quase que 8 toneladas no ano de 2020. É um orgulho mesmo para a Polícia Rodoviária Federal. O Daniel Mota informou agora há pouquinho que a pesagem oficial não chegou a 700, chegou a 500 quilos da droga. E para fechar a série de reportagens sobre o combate à pesca predatória no Rio da Prata, vamos ver como é o trabalho dos policiais, às vezes cansativo, desgastante, mas que gera resultados. Da saída de Patos de Minas até o trecho em Presidente Olegário foi pouco mais de 1 hora de deslocamento. A pesca no Rio da Prata é proibida em qualquer período do ano. A preparação dos policiais para a captura de pescadores no local é minuciosa. Minutos antes da abordagem, os homens fugiram. Mas os policiais conseguiram apreender 3 tarrafas, 3 redes que totalizaram 150 metros lineares e 275 metros quadrados, ainda 18 quilos de peixe. Se os autores tivessem sido capturados, eles teriam sido autuados em R$ 23.949,09. Conseguimos, ao chegar no local, apreender grande quantidade de material utilizado nessa pesca predatória, redes, tarrafas, uma grande quantidade de pescado. Podem perceber com a gente aqui, nós temos aqui mandi, tem curimba, dourado,
tem muito peixe nativo, cuja pesca, não só neste período aqui no rio, mas ao longo de todo o ano, é proibida. Os peixes foram encaminhados para avaliação técnica do médico veterinário do Instituto Mineiro de Agropecuária em Presidente Olegário. A análise apontou que a pescada não poderia ser doada. O peixe está impróprio para o consumo, né? As características organolépticas deles não estão preservadas e principalmente está fora da temperatura adequada. Principalmente o tempo, né, que foi pescado, não foi feita aí vira tirar das vísceras do produto, né? Ele, apesar de manter o odor característico, mas as outras características, como coloração das guelras, o olho, então essas estão alteradas. Os materiais de pesca apreendidos foram encaminhados para o Instituto Estadual de Florestas. Trabalho árduo, com o objetivo de desenvolver atividades exclusivamente para a prevenção, tendo na educação ambiental a principal ferramenta, direcionada para uma nova integração da polícia com a comunidade, organizações não governamentais, empresas e órgãos públicos. A filosofia da Polícia Militar de Meio Ambiente é de promover a educação, esclarecendo e sensibilizando o cidadão como forma de evitar as ocorrências dos delitos ambientais, visando garantir os direitos e garantias individuais, em busca da paz social e do desenvolvimento sustentável. Polícia Militar de Meio Ambiente. Já já a gente mostra que Brasil se prepara para comemorar recorde em safra histórica de café. Minas lidera a produção e as consequências para quem abandona animais. Abandonar ou maltratar um animal é crime. Mesmo assim, isso acontece com frequência. Entretanto, não são apenas as autoridades que estão em alerta. Há muitos voluntários e ativistas que estão de olho. A Bela tem 8 anos de idade e é ativista das causas ambientais. A menina acredita que pessoas e animais precisam se ajudar para construir um mundo melhor e é contra o abandono de animais. Os animais precisam de ajuda. Eu penso que as pessoas, parece que elas pegam os animais, elas não pensam direito antes de adotar. Embora não haja estatísticas oficiais, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de abandono no Brasil. Em Patos de Minas e na região, o cenário de abandono de animais também é real. Infelizmente, existem aquelas pessoas que não têm esse respeito pelos animais, não gostam, né? Então, isso infelizmente nunca vai acabar. A gente vai ter sempre essa situação nas ruas. Abandonar ou maltratar animais é crime previsto pela Lei Federal de número 9.605 de 98. Uma nova legislação, a Lei Federal de número 14.064 de 2020, sancionada em setembro, aumentou a pena de detenção, que era de até 1 ano, para até 5 anos para quem cometer este crime. Em Patos de Minas temos a ASPA, que acolhe cerca de 60 animais de rua, mas depende da população para manter a organização ativa e os animais vivos. A ASPA só funciona com a ajuda da população. Então, assim, a gente precisa muito de doação de ração, de medicamentos, a gente precisa muito de doação de roupas, sapatos para os nossos bazares, né? Porque a gente ainda tem que trabalhar o bazar para que a gente consiga complementar, né, a nossa despesa. Mesmo com a existência de trabalhos como esse, o ideal seria que se trabalhasse a educação e a conscientização com as crianças e jovens, para que na fase adulta saibam cuidar desses bichinhos com responsabilidade. Conscientização a respeito, a posse, né, responsável, é muito eficaz, mas nada como a educação infantil, tá? Quando é uma criança ainda bem pequena, ela absorve muito
do que você ensina para ela, e ela guarda aquele ensinamento para o resto da vida. Difícil de um adulto que já está, né, com um pensamento formado, e muitas vezes esse pensamento é distorcido, mas ela absorveu aquilo e é o que ela tem para oferecer. Então, a melhor forma mesmo é a educação infantil. Para a Bela, mais do que isso, é abandonar os maus hábitos e dar amor, carinho e atenção devidos a esses animais. Não abandonar mais e não envenenar. Eu acho que isso que eles não devem fazer com os animaizinhos. Eu acho que os animais precisam de um abrigo onde as pessoas recolhem eles das ruas e botam eles num abrigo. Pessoal, está na hora de todos se unirem. A dada dica, né? A safra de café deve bater recorde histórico. No levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de 2020 deve fechar em 63 milhões e 800 mil sacas dos tipos arábica e conilon. Essa será a maior safra brasileira de café da história. Em relação à produção de 2019, o aumento é de 27,9%. Além da bienalidade positiva para o arábica em 2020, conta a favor também o clima para o desenvolvimento das lavouras, aponta a Conab. Minas Gerais é o estado com maior produção. Conseguiu desempenho quase 42% melhor que no ano passado e deverá fechar com 36.650.000 sacas beneficiadas. 90% do que é produzido em solo mineiro é do tipo arábica. A safra recorde também ganhou o mercado internacional. As exportações brasileiras de café foram 32% maiores, com embarque de 4.300.000 sacas de 60 quilos, número também que atingiu marca histórica. E hoje é dia de Triângulo da Sorte no NTV News. A repórter Jéssica Andrade foi conhecer mais um sortudo. Olá, Aldair, olá você de casa que acompanha a edição de hoje do NTV News. A gente fala agora de sorte, porque Patos de Minas teve mais um ganhador no Triângulo da Sorte e é o Paulo Sérgio Moura Lima, do bairro Coração Eucarístico. Paulo está aqui do meu lado e vai falar com a gente sobre esse prêmio. Paulo, conta pra gente, a sorte veio pela primeira vez e veio dessa vez? Veio pela primeira vez e veio, né? Chegou. E aí, qual que foi a sua reação quando você ficou sabendo que era verdadeiramente um ganhador aí da promoção do Triângulo da Sorte? Eu recebi ligação da Vanessa, a princípio achei que era um trote. Aí depois eu fui confirmar direitinho o endereço que ela passou, puxei no Google e vi que era do Triângulo da Sorte mesmo. Aí eu confirmei mesmo que eu tinha ganhado, né? E fiquei muito feliz. E aí, 10 mil reais, você já sabe? Já tem planos? Pena que foi depois que eu vim da praia, né? Mas pode ir de novo. Não, já tá bom, né? Já curti bastante. Mas eu, assim, a princípio, igual eu falei, vou ajudar meu rapaz a comprar a tão sonhada moto dele, né? E vou guardar o restante, né? Na melhor oportunidade eu vou gastar. Comprar, acreditar e ganhar. E ganhar, né? Que é igual a sorte chegou pra mim, eu ganhei. Então cada um tem seu dia de sorte. Então chegou o meu. E veio junto com a Judite e o Zé da Sorte. Pois é, veio junto. Entregam agora esse prêmio de 10 mil. Parabéns, felicidade chegou. Obrigado, eu sou o Paulo, sou de Patos de Minas, ganhei no Triângulo da Sorte. Você pode fazer telenovela. Bom, o Paulo foi contemplado no sorteio do dia 13 de dezembro, mas tem mais sorteios chegando por aí. Eu vou falar agora com a Suzy. Quais são os próximos prêmios? Oi, Jéssica. O pessoal da NTV pode ficar ligadinho que agora nós temos uma sede do Triângulo da Sorte aqui em Patos de Minas. Muito bem localizado, por sinal. Fica ali no centro da cidade, tá? E outros pontos também, pelo aplicativo, você pode adquirir o Triângulo da Sorte. A premiação é toda em dinheiro, R$1 milhão em prêmios, Jéssica. Distribuídos da seguinte forma, gente. R$25 mil no primeiro e no segundo prêmio. No terceiro prêmio são R$50 mil. Tem 20 giros da sorte de R$5 mil cada. E o melhor de todos é o quarto prêmio. Todo mundo sonha em ganhar. São R$800 mil em dinheiro só no quarto prêmio. E claro, né? Quem vender o título e esse título foi carimbado com a sorte, também vai faturar. Tem bonificação especial para o ponto de venda. Porque é assim, quem compra ganha e quem vende ganha também. Então vamos lá, gente. Corra, compre logo o seu título. Antecipe a compra do seu Triângulo da Sorte. Porque muitas pessoas tiram esse momento para ficar com seus familiares e a gente quer falar o seu nome na telinha.
tanto aqui da NTV quanto dos outros canais que a gente apresenta o Triângulo da Sorte. E também pelas redes sociais, tá bom? Isso mesmo, já pensou ser contemplado, né? Já pensou? Patos de Minas tá pé quente. Nossa senhora, vai ser bom demais. 800 mil, gente, dá pra fazer trem demais. Vai pensando. Já já a gente fala das notícias do futebol. O Galo foi goleado, hein? E PRF inicia a operação para reduzir violência no trânsito. Frustração no time do Atlético, que foi goleado na noite de ontem, né? Nessa quarta-feira, no retorno, o São Paulo devolveu o placar de 3-0 aos alvinegros e disparou no topo da tabela do Brasileirão. O Galo ainda amargou a expulsão do volante Alan. A chuva não esfriou os ânimos do vice-líder da competição, que não se encontrou em campo e não ofereceu perigo aos donos da casa em São Paulo. O jogo, que tinha como expectativa ser a cara de decisão do Campeonato Brasileiro, serviu para dar ainda mais oxigênio ao destemido tricolor, que abriu 7 pontos do Galo. Desta vez, o esquema de Sampaoli não funcionou. Optou por 3 zagueiros, Júnior Alonso, Gabriel e Igor Rabelo. A maior surpresa na escalação foi Caleb, no lugar de Zaratio. Caleb viene entrenando muito bom e en realidad Otimi en el último tiempo ha perdido un poco de juego y Caleb en el tiempo que estamos entrenando ha crecido mucho y que creo yo que es un jugador que inclusive hoy en los momentos difíciles del juego fue el más claro. As escolhas resultaram em problemas na defesa e o São Paulo aproveitou. Aos 25 minutos do primeiro tempo, de fora da área, Igor Gomes abriu o placar para o São Paulo com um golaço. Na etapa final, o Atlético voltou melhor, mas Alan cometeu falta em Daniel Alves, ganhou mais um amarelo e foi expulso. No primeiro tempo não pudimos encontrar os espaços para jogar. Aún así tuvimos algunas finalizaciones que podían haber generado la posibilidad de abrir el marcador o de empatar el primer tiempo. El segundo tiempo por ahí controlamos más, tuvimos hasta la expulsión tuvimos posibilidad de empatar el juego, donde lo controlamos, donde tuvimos situaciones, tuvimos creo que 17 situaciones contra 14 y no. El tema estuvo básicamente, o la diferencia estuvo marcada en las áreas donde ellos fueron más contundentes, defendieron mejor. Aí foi ainda mais fácil para o tricolor. Aos 37 minutos, Gabriel Sara fez o segundo no Morumbi. E no apagar das luzes, aos 45 minutos, Toró sacramentou a vitória do São Paulo. O sonho de levantar o caneco vai ficando mais distante para o Galo, que ainda tem o Flamengo no encalço. Se perdió, la responsabilidad es compartida, hay que mejorar, hay que establecer que este equipo joven tenga niveles de competitividad mucho más altos para el final de lo que queda y seguir luchando. O Flamengo tem 2 jogos a menos, né? E se vencer, deixa o Galo bem mais para trás. E o Atlético ganha então 10 dias para descansar e colocar a casa em ordem. Só volta a campo no dia 26, quando enfrenta o Curitiba às 5 da tarde no Mineirão. Integrar para proteger vidas e garantir a segurança viária. Essa é a proposta da Operação Rodovida, iniciada nesta quinta-feira, que vai até o fim de fevereiro do ano que vem. A ação é capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por intermédio da Polícia Rodoviária Federal. Final de ano e a rodovia já está mais movimentada. Férias, festas e todo mundo começa a pegar a estrada. A operação ela começou antes de ontem, no dia 15, né, e ela vai até depois do carnaval, ela vai terminar apenas no dia 21 de fevereiro. Então, em datas mais sensíveis, como o feriado de Natal, o feriado de Ano Novo, finais de semana, o feriado do Carnaval lá em fevereiro. Para dar mais segurança a quem trafega pelas rodovias federais, a PRF desencadeia a Operação Rodovida. O objetivo da ação é promover a redução da violência no trânsito por meio de ações temáticas e fiscalização nos locais mais críticos, definidos de acordo com os dados estatísticos. A Operação Rodovida é um esforço da Polícia Rodoviária Federal. Ela acontece em todo o país.
em que haverá um esforço de fiscalização, de aumento de efetivo em pontos críticos, em fiscalizações temáticas, cada dia um tipo de fiscalização, como embriaguez, o sistema de freio em veículos de carga, transporte clandestino de passageiros, ultrapassagem local proibida, ou seja, cada dia vai ter uma temática e equipes no Brasil inteiro, inclusive aqui na Delegacia de Patos de Minas, vão estar focados naquela temática específica. A operação teve início nesta quinta-feira e vai até o dia 21 de fevereiro. Os policiais têm papel importante na ação, mas o papel principal é o do condutor. Ele é que é o principal agente responsável pela segurança do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, por mais que ela quisesse, ela não conseguiria colocar um policial a cada quilômetro. Então não adianta você hoje ver uma viatura, frear, andar devagar na frente da viatura e depois de 2 km você começar a exceder o limite de velocidade, fazer ultrapassagem de local proibido. Então a gente pede que os condutores tenham esse tipo de consciência, que vocês, condutores, que são o agente responsável, o principal pela segurança do trânsito. Na sequência aqui no News tem análise da notícia. Patos de Minas confirma mais uma morte em decorrência da Covid-19. A 4ª em uma semana. Casos confirmados da Covid-19 continuam em escalada. E dono de loteria afirma que afastou todos os funcionários com suspeita do vírus. Não há previsão para o retorno de aula presencial em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Educação, secretária Júlia Santana. Por isso, as teleaulas e o aplicativo de aprendizado continuarão em 2021. Para a Júlia, a retomada das aulas neste momento é um risco grande e que é preciso esperar por um arrefecimento pandêmico. O ano letivo de 2020 vai até 30 de janeiro de 2021. O de 2021 começa em 4 de março, com previsão de término para 17 de dezembro. Cuidado com o que você recebe e repassa por aplicativos. Áudios que circulam nas redes sociais em Patos de Minas denunciam que uma lotérica na cidade está com surto de Covid que não limpa o local e que os funcionários teriam sido obrigados a continuar os trabalhos. O jornalista da NTV foi em busca de respostas para apurar esses fatos. Os áudios que circulam nas redes sociais são esses. Deixa eu te contar uma coisa. A minha amiga, ela trabalha na loteria ao lado do sacolão. Ela acabou de mandar uma mensagem para mim que quase todo mundo da loteria deu Covid. Só que o patrão dela não está querendo, diz que não é para contar. Não fez limpeza, não fechou nada. Desde que o áudio começou a circular em Patos de Minas, a lotérica que é alvo das acusações, que fica na Rua Major Gotti, no centro da cidade, uma das mais movimentadas, teve o seu movimento reduzido. Nós conversamos com o dono dessa lotérica, que inclusive é dono de outra instituição financeira que fica no shopping da cidade. Ele disse que não é autorizado a dar entrevistas, mas quis esclarecer os fatos. Ele disse que uma funcionária estava de férias e, ao retornar ao trabalho, no primeiro dia, começou a apresentar os sintomas do novo coronavírus. Ela, então, foi levada até o hospital e, logo depois, foi colocada em isolamento por 5 dias. Na segunda-feira desta semana, o teste deu positivo para a Covid-19. Imediatamente, segundo o dono, ele suspendeu todas as outras funcionárias. 6 delas foram colocadas também em isolamento e foram convidadas a fazer o teste da Covid. Neste exato momento, segundo o dono, essa funcionária está isolada e as outras 6 aguardam o resultado do exame. A lotérica está funcionando normalmente, mas, segundo ele, com a ajuda de outros colaboradores que pertencem a outra empresa. E até ele se dispôs a trabalhar para que o movimento continuasse funcionando. Agora, na terça-feira à noite, o dono teve a iniciativa de sanitizar o ambiente. Foram feitas as limpezas em todo o local para que seja descartado qualquer foco do coronavírus. Segundo o dono da lotérica, uma sanitização por uma empresa especializada foi feita nesta agência e em outra que fica no shopping da cidade. Ele deve repetir o mesmo protocolo daqui a 15 dias para manter a proteção de quem frequenta o local. Nas ruas, a fofoca assustou a população. Não tem medo, né? Mas sai assim mesmo, que é preciso sair, né? Porque a gente não sabe se é verdade, se é mentira mesmo, né? Não tem
quem, como se diz, publicou, que tinha que ter pensado antes, né? Às vezes as pessoas mordam uma coisa e falam que é essa doença, mordam outra coisa. Mas só que também tem um lado nisso aí. Nós não temos como evitar muito desse tipo de coisa, não. Você entendeu? Pelo seguinte, esse trem tá no ar. Desinfetar tudo, todos os dias. Lugar que o povo entra e sai, né? Menos tempo, né? Não podia deixar 15 dias. Não sei, né? O que é garantido que está prevenido para 15 dias, né? Que está detetizado, que está higienizado por esses 15 dias, não é seguro, né? A higienização tem que ser, sabe? Mais álcool, mais limpeza. E dinheiro também, que dinheiro é a coisa mais afetada que tem, é dinheiro. Isso aqui dá medo, né? Essa doença dá medo. Infelizmente, a fofoca acaba se espalhando muito rapidamente e provoca esse tipo de situação. Para analisar esta notícia e muitos outros destaques de hoje, a jornalista Ludmila Bahia agora participa conosco do NTV News. Boa noite, Ludmila. Olá, Odair. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NTV News, agora com a análise da notícia. É aquela questão que a gente sempre tem que ter cautela ao espalhar áudios ou vídeos ou notícias que a gente não sabe se tem realmente fundamento. Essa questão da lotérica tem sim o caso confirmado de Covid, outras 6 pessoas que tiveram contato com essa funcionária testada positivo foram afastadas, mas não teve essa questão exagerada colocada em áudio, que as pessoas não deveriam ir ao local porque as funcionárias continuavam trabalhando obrigadas pelo proprietário do estabelecimento. Não é bem essa história. Ela começou com uma verdade, foi sendo distorcida, igual aquela coisa do telefone sem fio, sabe, daí que a gente gosta de brincar ou brincava na infância, mas a gente tem que ter cuidado, porque é um fato que não representa a verdade. Até nesse áudio falava também que o local não foi sanitizado, não foi higienizado, e a gente mostrou imagens de terça-feira à noite, o local sendo limpo, sendo organizado para a reabertura no dia seguinte. Muito bem, ainda sobre Covid, Ludmila, vamos fazer então um comparativo de dados entre ontem e hoje, uma vez que nós tivemos o acréscimo aí de mais uma morte em Patos de Minas em decorrência da Covid e mais 61 casos registrados. Vamos pôr na tela então um comparativo entre ontem e hoje desses boletins. Então a gente tem um panorama de crescimento de casos da Covid, Odair, de quarta para quinta-feira. Na semana passada, toda a semana foram registrados 222 novos casos da Covid-19 no município. Entretanto, essa semana até hoje, ainda tem o cálculo de amanhã para a gente fechar, já que o boletim do final de semana só vai contar na próxima segunda-feira, já tem 246 confirmações. Então, temos crescimento da semana passada para essa semana, e esse alerta foi enfatizado reiteradamente pelas autoridades de saúde. De quarta para quinta, 61 novos casos, infelizmente mais uma vida perdida para a Covid-19, a 4ª morte confirmada só essa semana em Patos de Minas. Nossos sinceros sentimentos a esses familiares enlutados. E temos aí, Odair, outro número que nos deixa angustiados é com relação aos casos de pessoas internadas, ou seja, as pessoas tendo complicações com a Covid-19 em Patos de Minas. Tem uma outra faixa que a gente coloca agora que é sobre a questão da ocupação, né? Essa taxa de leitos aí ocupadas na rede pública e particular de Patos de Minas, Ludmila. Pois é, Odair, se a gente compara com os percentuais de ontem, a gente não vai ter tanta alteração. O foco ali talvez no crescimento de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos, mas lembrando que nesta quinta-feira, os leitos de UTI Covid-19 passaram a funcionar no Hospital Regional Antônio Dias. Então, Patos de Minas ganhou um reforço para atendimento aos doentes. Esses leitos ficaram fechados por algumas semanas e foram reabertos depois aí de muita angústia da população, foram reabertos nesta quinta-feira. E temos aí mais pessoas internadas também, entre suspeitas e confirmadas da doença no município, e esse percentual aí incide de pessoas vindas também de outras cidades que buscam tratamento
médico em Patos de Minas, tanto em leito clínico quanto em leito de UTI, e só reforça essa questão da preocupação, da questão de cuidados importantes nesse momento crítico. A gente vai fazer um rápido intervalo, Ludmila. Na sequência, nós vamos mostrar o descaso com o Mocambo. Patos de Minas, vamos mostrar também que Patos de Minas prefere esperar diretrizes do Estado e União para vacinação. E ainda, vereador diz que Falcão cometeu fraude no processo seletivo para escolher secretariado. Estamos de volta com o NTV News e a análise da notícia. E olha só, a gente fala agora de uma situação preocupante, né? Deixa muita gente indignada. Sujeira, falta de manutenção e cuidados. Essa é a situação hoje no Parque do Mocambo. Vendo as capivaras assim, descansando no Parque do Mocambo, parece até que está tudo certo, que o habitat está bem cuidado, mas na parte alta do local o cenário é outro. Lixo, trilhas cobertas por folhagens, sacolas plásticas, erosões. Muito se pode ser pontuado no local e que precisa ser resolvido. A gente deu uma volta pelo parque, né, na área mais alta, a área que está mais abandonada, e para ver como que está, né. Então o principal foco que eu acho, né, que tem que tomar mais providência é fechar, né, as entradas, que está totalmente aberto, né, que a parte lá embaixo, a parte de esporte, lazer, está fechada. Por que aqui está aberto? Ainda mais com essas erosões, né, com esses buracos, que é perigoso. Da mesma forma que a gente entrou aqui, outras pessoas também podem entrar, hein? O principal foco que nós tem aqui nessa parte, a parte superior do parque aqui, é melhorar a manutenção, deixa muito a desejar, as trilhas estão todas sujas e principalmente a segurança. Aqui tem um portão que está aberto e uma série de acesso que tem aqui dentro, não só de pessoas, mas de água de chuva também. Você pode olhar nas imagens aí que tem uma série de... Começando a erodir o terreno, nós temos conflito com a vizinhança, mesmo de esgoto para dentro, esgoto doméstico mesmo, de pia de cozinha, de vaso não, mas de pia de cozinha, de lavar roupa, essas coisas tudo, jogado para dentro do parque. E nesse ponto aqui, onde os resíduos no chão vêm do esgoto, que toda vez que chove, transborda. É crítica a situação lá, toda vez que chove acaba inundando de esgoto essa parte alta aqui. Aquilo ali jorra uma quantidade de esgoto imensa, você olhou lá que tem resto de fezes, tem toda sorte de questão lá. Aquele solo está todo contaminado. Infelizmente, essa é a situação que encontra a parte superior do parque aqui. Sem contar a falta de fiscalização nos espaços mais altos do parque. A fiscalização é inexistente, principalmente aqui nas redes pluviais, que é o grande mal do parque, né, que recebe as redes pluviais dos bairros próximos, e isso fez as erosão, né? As manias não aguentou, rebentaram, que aí fez a erosão na lagoa, né, que segura a água da chuva. Então falta sim fiscalização e falta manutenção no parque, né? Diante do cenário, seria necessário uma atenção maior por parte do poder público, principalmente para a segurança e a manutenção do local. Infelizmente, eu vou falar mais uma vez aqui, nessa parte superior aqui, é crítica a situação e se não tiver uma manutenção melhor, nós vamos ter, num futuro, aí, começar a voltar os incêndios e as invasões. Pois é, segundo a assessoria da Prefeitura, as queixas foram repassadas à equipe responsável pelo Parque Municipal do Mocambo, a qual fará avaliação nas áreas e providenciará a limpeza nos casos em que há acúmulo de lixo. Disse ainda que muitos resíduos não são produzidos dentro do parque, sim jogados por vizinhos do local ou levados pela água da chuva direcionada para o interior do parque. Água essa, a maior responsável, segundo a nota, pela erosão do solo em algumas regiões. Essa questão já está sendo abordada, de acordo com o texto, tecnicamente para ser solucionada. Ainda de acordo com a Prefeitura, é estudado um projeto de drenagem pela Secretaria de Planejamento. Ludmila, essa aí é a resposta da Prefeitura para essa situação, mas medidas precisam ser tomadas o quanto antes, né? Eu fico me perguntando há quanto tempo que eles estão estudando essas medidas e por que não colocaram em prática. Ali precisa de uma limpeza urgente. Não é porque o parque está fechado que ele tem que ser abandonado, muito pelo contrário. Ali a gente sabe que é um local de preservação até de muitas espécies
fauna e flora. Quando será que algo será feito no Mocambo? É só vitrine, só fica bonito quando tem pessoas passeando pelo local, porque a gente sabe que é uma obrigação, é uma obrigatoriedade do poder público manter aquele local adequadamente. As pessoas estão com medo ali também, porque como a situação é de abandono, aquela área assoreada, sujeira, muita advinda, e conforme a prefeitura até falou, e a gente concorda com isso, que vem do esgoto, a população que joga errado ali na rua, que acaba acumulando ali, mas tem muita sujeira que é produzida no local. A gente viu ali muitas folhagens, muito material orgânico ali produzido no Mocambo, espalhados pela via, erosão tomando conta. E aí, quando que vai ser feito alguma coisa? Com certeza ficou aí para a próxima gestão avaliar todos esses problemas e impactos ambientais. Ludmila, vamos voltar a falar de saúde e de imunização, né? Uma vez que a população fica um tanto quanto perdida, fica um tanto quanto também ansiosa por causa dessa vacinação e pela movimentação, inclusive política, a respeito desse assunto, né? Não é para menos, né, Odair? A gente sabe que a vacina é o meio que trará tranquilidade, até porque a gente vive uma inconstância nesses aumentos de caso em todo o mundo, retorno, cada país tomando as suas medidas e muitas severas para tentar conter a Covid enquanto não tem essa vacina, essa distribuição em massa de forma global. A gente sabe que no Brasil foi apresentado, enfim, o plano de vacinação e hoje a gente viu, inclusive, uma decisão do STF, do Lewandowski, autorizando estados e municípios a adquirirem, importarem as vacinas sem a necessidade de ter o aval, de ter a autorização do governo federal, da Anvisa, desde que a Anvisa não cumpra esse prazo de 72 horas para liberar a comercialização, ou, aliás, a liberação dessas doses para a população. Com relação à comercialização, até o ministro da Saúde, o Pazuello, já disse que os laboratórios, os locais de vacinação particulares, esses locais só terão essa vacina para a Covid depois de abastecido o sistema público. Mas o Lewandowski disse hoje que estados ou municípios poderiam, então, importar essa vacina sem precisar de passar pelo caminho da União, porque a gente tem visto aí um processo democrático, apesar que a gente já tem um plano, já tem um detalhamento, até mesmo com compra de vacinas aí de vários laboratórios, até criticados. Mas a Prefeitura de Patos de Minas, o Comitê Municipal, decidiu que vai seguir as diretrizes do Estado. Minas Gerais já disse, o governador Romeu Zema disse essa semana, que vai esperar a União e seguirá o rito determinado pelo governo federal. Então, pelo jeito, por aqui, a gente vai ter que esperar um pouco mais e a Jéssica Andrade conta pra gente os detalhes. O assunto é a vacinação. Nas conversas, na justiça, na pauta dos governos. Mas o que a população espera mesmo é menos papo e mais ação. Na gestão do Sistema Único de Saúde, as responsabilidades são compartilhadas entre União, estados e municípios. Tanto que alguns governadores e prefeitos se mobilizaram para formalizar acordos para a compra de doses. Em Patos de Minas, isso não aconteceu. Aqui em Patos de Minas, para termos a vacinação, nós dependemos do governo federal e também do governo do estado. É uma logística bastante complexa. Ainda não sabemos a quantidade de doses que serão destinadas a Patos de Minas, então é muito difícil de se fazer um planejamento às escuras, sem saber quantas pessoas serão vacinadas, quais, tem o plano nacional de vacinação, mas ainda a gente não sabe, não temos nem noção da disponibilização de doses. Nós não sabemos quantas doses virão para Patos de Minas, então é muito difícil a gente fazer um planejamento prévio. Mas nós temos as unidades básicas de saúde preparadas para a realização das vacinas, mas vale lembrar que tem uma série de fatores relacionados à logística.
como por exemplo a conservação das vacinas que devem ser refrigeradas, né? Inclusive a vacina da Pfizer deve ser mantida a uma refrigeração de menos 70 graus, considerando que nós vivemos num país continental, um país tropical, de dimensões continental, nós temos um problema de logística muito grande, né, em relação à vacinação. Mas eu acho que isso vai ser superado e a população vai ser vacinada. Não de uma hora para outra, acredito que vai levar um tempo. A vacinação foi assunto também da última reunião de 2020 do Conselho Municipal de Saúde. O órgão pretende trabalhar a informação como forma de conscientizar sobre a importância da imunização. Nós lutamos que a vacina seja para todos, né? E assim, estamos, como todo brasileiro, na expectativa, com muita esperança de que a gente tenha essa vacina o mais rápido possível, né? E que a população seja inteira vacinada, porque não dá para vacinar só uma parte da população. E também, assim, eu particularmente, enquanto presidente do conselho, falando por mim, eu não defendo que a pessoa vacine só se ela quiser. Eu não defendo que seja obrigar a pessoa, mas eu vou lutar para mostrar para as pessoas que a vacina é necessária, que nós precisamos dela e que a vacina que vai trazer uma certa tranquilidade para nós. Isso não quer dizer que as pessoas vão vacinar e estão curadas e que pode voltar a fazer tudo, porque a gente não sabe a eficácia. Nós só vamos saber depois que começar a vacinação e depois que vierem os resultados. Mas eu defendo que a vacina seja para 100% da população. Ludmila, você acredita que isso deva ocorrer, até porque a gente está falando aí de um prazo muito longo para vacinar toda uma população, né? A gente sabe que os grupos prioritários serão os primeiros, mas é um espaço de tempo muito maior do que se imagina vacinar toda uma população, por exemplo, como a de Minas Gerais, né? Então, Odair, esses são os desafios e como não há esse detalhamento, como há essa corrida, às vezes, isolada de alguns prefeitos e até mesmo essa mobilização de governadores em busca dessa vacina, enquanto ela não chega ou não está sendo distribuída efetivamente, porque a gente tem a distribuição, a gente tem a produção de algumas doses no Brasil, que é o caso da Coronavac, mas é uma vacina que ainda não teve a terceira fase aprovada, então aquele momento que a gente fica na expectativa, aguardando o que vai acontecer. Mas há essa garantia tanto por parte do governador de Minas Gerais, quanto por parte do ministro da Saúde, do próprio presidente da República, dessa distribuição da vacina em massa. Mas pode haver, como você bem disse aí, uma demora até que todo mundo realmente receba essa vacina, todo mundo que deseja receber essa vacina. E essas são as implicações, é isso que as pessoas ficam se perguntando. Há uma previsão de quando isso vai começar, mas a gente não sabe essa cobertura, essa amplitude dessa cobertura, se vai ser algo rápido, até mesmo porque algumas vacinas aí precisam e demandam alguns cuidados específicos, até mesmo no manuseio. Então a gente segue aí nessa expectativa até que isso de fato aconteça, mas há essas garantias por parte dos gestores. Vamos mudar de assunto então, falar de política, porque hoje, na última reunião do ano, Ludmila, da Câmara Municipal, inclusive na despedida de vários vereadores que não se candidataram ou não se reelegeram, o vereador Bosquinho engrossou com várias críticas, né? Ele fez várias duras críticas aí ao prefeito eleito, o Falcão, inclusive pedindo que a próxima Câmara faça uma CPI para poder, então, verificar, apurar aí atos do prefeito com relação à escolha do secretariado. Vamos ver. Última reunião ordinária de 2020 na Câmara dos Vereadores de Patos de Minas. Na pauta, discussão e votação de alguns projetos de lei. Alguns projetos foram votados, inclusive alguns até com o nome de rua mesmo, eu acho que é para encerrar a pauta, e uns envolvendo funcionários, eu até pedi vista deles para a gente fazer uma análise melhor, porque são projetos que às vezes pode trazer benefício ou às vezes prejuízo. Então por isso que nós pedimos vista deles, vamos analisar e o ano que vem vamos voltar com eles de novo. A reunião tinha tudo para ser tranquila, mas foi marcada por uma denúncia feita pelo vereador Bosquinho,
que usou a tribuna livre para fazer duras críticas ao prefeito eleito, Luiz Eduardo Falcão. Segundo o vereador, o processo seletivo realizado pelo prefeito para a escolha dos novos secretários de governo é fraudulento. Esse processo seletivo está mais nebuloso do que essa vacina para combater nossa terrível pandemia. Ele está mais obscuro. E agora eu quero saber se essa empresa que fez esse processo seletivo, quem pagou? Foi o Luiz Eduardo, que pagou do bolso dele, como ele diz aqui? Pagou com qual dinheiro? Das suas empresas? Ou é de sobra de campanha? Porque seus financiadores foram fortes. Para Bosquinho, Falcão teria enganado os 2.251 candidatos que enviaram os currículos. Ainda conforme o vereador, não se pode descartar a possibilidade dos escolhidos não terem participado da disputa pelos cargos como os demais concorrentes, e pediu que a denúncia seja analisada pelo Ministério Público e que os vereadores eleitos abram uma CPI para apurar o caso. Se o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral não analisar essa denúncia do fraude nesse processo seletivo, que enganou a população, induziu mais de 2.000 jovens que tinham esperança de arrumar um emprego a um erro, a uma ilusão, que saiu de casa, que fez a sua inscrição, que lutou, que estão decepcionados, e a maioria desses jovens. Vou até ser mais ousado aqui, eu posso até estar errado, mas eu acredito que 70% desses jovens que fizeram a inscrição do processo seletivo devem ter votado nele. Uns 70%, pelos que eles me falaram. Isso aqui é um dos maiores absurdos na história de Patos. Um dos maiores absurdos na história de Patos. Se não fizer o Ministério Público e a Justiça Eleitoral não tomar uma decisão, eu vou dizer para vocês, a próxima Câmara Municipal, se Luiz Eduardo tomar posse, a próxima Câmara Municipal, ela tem que ser protagonista e assumir o seu papel político. E no primeiro dia da sua atuação, abrir sim uma CPI para apurar esse processo seletivo. Com o encerramento do mandato atual, o trabalho ficaria então para os vereadores que assumirão em 2021. Mauri da JL e Cabo Batista foram reeleitos e fazem parte do grupo que pode ou não abrir a CPI. Quanto à denúncia do vereador, achei assim um pouco até rígida, não é assim, eu gosto muito de apurar as coisas. Com certeza, se tiver alguma irregularidade, como já teve assim várias nessa casa, eu fui um dos mais rígidos aí que ajudei a apurar, essa com certeza também será apurada. Eu acho que é um questionamento às vezes sério que ele falou, porém vai levar uma apuração para saber realmente o que ele falou é verdade, né? Então vamos aguardar, como eu falei com você, o próximo presidente, que a gente coloque isso em votação ou não, para que seja apurado ou não. Pois é, Ludmila, o Bosquinho, que depois de 4 mandatos consecutivos no Legislativo patense, decidiu sair da vida pública, mas na despedida dele ele engrossou o discurso e fez aí, como eu disse, na chamada, duras críticas, inclusive fazendo acusações sérias contra o prefeito eleito Eduardo Falcão, né? Mas não precisa ser um ocupante de um cargo legislativo para levar essas questões que ele levanta adiante, Odair. Esse processo, esses questionamentos que ele faz, essas acusações de fraude nesse processo seletivo, pode ser um mecanismo que ele pode levar para a justiça comum e não necessariamente ser analisado por uma CPI da Câmara. É claro que há aí também as suas implicações e suas diferenças. Agora, uma questão desse processo seletivo que a gente tem que colocar que a gente já falou em outras oportunidades, é que o grande diferencial disso tudo é a escolha de pessoas realmente que enquadram, que têm qualificações, gabarito para exercer aquele cargo político, mas é um processo em que a gente não soube quais são esses candidatos, até mesmo para aferir se era aquele o mais adequado para ocupar
esse cargo. Mas o Falcão já disse para o jornalismo da NTV que, além de a pessoa conferir essas qualidades, essa pessoa também deveria passar pelo crivo da confiança, porque é um cargo político. Então fica algo meio dúbio. A promessa é de criar um processo seletivo para que haja mais transparência, mas a gente não tem algo transparente porque a gente não conhece quem são esses candidatos e a gente também não sabe a qualificação dos demais postulantes para o mesmo cargo. Então acaba que no fim é mesmo uma escolha política. Então gerou todo esse ruído por conta dessas questões. Mas o vereador Bosquinho coloca no colo dos outros vereadores, os que vão assumir a partir de janeiro, essa questão. Mas ele pode aí, enquanto cidadão, também levar esses questionamentos à justiça. Mas, Odair, fato que era para ser em tom de despedida essa última reunião da Câmara e terminou dessa forma, com polêmica, com o levantamento dessas questões. O jornalismo da NTV entrou em contato com a assessoria do prefeito eleito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, que disse que o novo prefeito não vai comentar essas questões, essas falas aí do vereador Bosquinho. A gente viu algumas dessas falas em imagens que capturamos da Câmara de rede social, por isso a gente teve ali uma qualidade comprometida em muitos momentos, mas essa fala foi até mais efusiva, mais apaixonada, mais nervosa, com duras ainda mais severas a essa forma que o Falcão herdou até do próprio amigo aí, governador Romeu Zema. Muito bem, Ludmila, é isso. Amanhã você está de volta aí no jornalismo da NTV. Eu vou estar de volta mais no Opinião Regional, conversando com o prefeito eleito de Carmo do Paranaíba. Fica assim, então, a nossa edição de hoje. Obrigada, Odair, obrigada a todos pela companhia. A gente volta aí com nova edição do jornalismo da NTV a partir de 11h30 amanhã no 30 Minutos e nova edição do NTV News às 19 horas. Obrigada, boa noite. Outras informações você pode acessar o portal patosjá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã, como a gente já disse, às 19 horas.